RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Muito boa tarde a todos, começando mais um Clube Esporte Bar aqui na RDC TV neste domingo. Sempre 1h30 da tarde, você já sabe. Tem Clube Esporte Bar ao som aí de Jacques Maciel, o homem do Rosa Tatuada. Mais um pouquinho do Jacques. A história do rock gaúcho passa pelo Rosa Tatuada. Prazer ter você aqui. Obrigado, Jacques. Uma honra estar aqui, Fabiano. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Grande Jacques Maciel comigo. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Clube Esporte Bar. Grande Jacques. Olha, eu me lembro que a última vez que eu te entrevistei, acho que faz uns 10 anos. Estamos ficando velhos, né, Jacques? É isso aí. Muito legal. Prazer te receber. Também conosco hoje aqui no Clube Esporte Bar, Gilson, mão de pelão. Falei que você ia voltar rápido. Você veio, tudo bom, Gilson? Pois é, tudo bem. Vou botar um prego ali de pendurar minha conta aqui daqui a pouco, né? Aquele dia foi pizza do maestro, hoje já são os petiscos do Terra e Mar Gastronomia que estão te esperando aí, né? Pois é. E você, mais do que nunca sabe, mais do que ninguém, mais do que nunca, aparece o cara que vem depois no outro canal, né? Você sabe que não é cenográfico, fica à vontade aí. Sim, sim. A gente fica tentado aqui, ele faz isso, a gente às vezes está de dieta, né? Mas a gente vai se comportar aqui. Tu acha que eu tirei da minha mesa? Não tem nada aqui, Gilson. Obrigado pela presença mais uma vez, querido. Vamos falar muito de esporte aqui, dos seus projetos. Grande Gilson, um dos grandes nomes do esporte brasileiro, radicado aqui no Rio Grande do Sul. Também com ele, a Poliana Morbach, que é esposa do Gilson e é agente FIFA, uma mulher agente FIFA, não sei se não é a primeira? Fui a primeira. Olha só, tudo que bacana. bem? Obrigado pela presença, Poliana. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde a todos. Né? Vamos saber histórias da agente mulher FIFA. Vai falar pra gente aqui com quem ela já trabalhou, tem muita história bacana para contar. Também conosco aqui mais uma vez o pessoal do futebol americano, jogador do Cruzeiro Lions, Adriano Souza Júnior. Tudo bom, querido? Você já vai comentar aqui do meu lado. E depois você vai falar como é que funciona o peso disso tudo aí, cara. Pode deixar. Tudo bem, meu velho? Obrigado pela presença, viu? Capaz, é uma honra para mim estar aqui. Abraço ao Guilherme também, que é um grande parceiro, esteve conosco semana passada, difundindo esse esporte que está ganhando seu espaço também aqui no Rio Grande do Sul. Agora eu vou conversar com Jorge Avancini, chega aqui no Avancini, um dos grandes nomes do marketing no Brasil. Avancini, que satisfação de receber, meu amigo. Obrigado pela presença. Estar aqui, Fabiano. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa aí, né? Obrigado. Acompanhando aí todo esse projeto inovador. Aí. Maravilha, obrigado pela presença aqui. Obrigado viu? a você. Vamos falar muito também de marketing esportivo com o Jorge Avancini. Bom, eu quero começar falando justamente com o Jacques, porque o Jacques, na semana passada, senhores, ele esteve em Alegrete, porque está num projeto muito bacana aí, rodando o estado, com o Rosa Tatuada, que está com quantos anos já o Rosa, cara? Não que você esteja velho, é que eu ouço desde muito cedo o Rosa Tatuada, mas tem história para contar aí, né? A Rosa Tatuada celebra agora, no final desse ano, 30 anos de estrada, né? Tá aí, eu comecei a ouvir com 11 anos. Gaúcho, Comecei a ouvir com 11 anos o Rosa Tatuada. Eu abri com Elvis aqui já para trazer bons fluidos aí do rei do rock. Mas é isso, a gente está com um novo show celebrando esses 30 anos, que é o Rosa Tatuada, interpreta clássicos do rock gaúcho, né? E a gente está fazendo um circuito aí em parceria com o Sesc, né? Que é uma entidade muito bacana, que sempre apoia, né, o rock, a música autoral aqui no nosso estado, né, e em todo o Brasil. Então a gente está fazendo um giro aí pelo Rio Grande do Sul, em breve em Santa Catarina, São Paulo também. E quais são as bandas que vocês revisitam nessa história do rock gaúcho? Olha, a gente é um universo grande, né, o nosso patrimônio musical aí, né, mas a gente bolou um setlist mais próximo das coisas que a gente gosta, né. Uhum. Então a gente está tocando TNT, os Cascaveletes, os Garotos da Rua, Tequila Baby, né? Tem uma releitura para o Joey Euthanasi, que foi um gaúcho que fez muito sucesso nos anos 80 também, né? O Me Leva Pra Casa.
Então está sendo muito bacana, né, reviver esse boom do rock gaúcho aí lá dos anos 80 e a gente trouxe isso para dentro do show do Rosa, né? Que legal, cara, muito bacana. E lembrando que o Rosa Tatuada tem, né, um dos seus grandes sucessos, né, o Inferno Vai Ter Que Esperar. A gente vai ouvir no final do programa. Você vai ter que esperar para ouvir o Inferno Vai Ter Que Esperar. Vai ter que esperar. Já falamos antes aqui, vamos tocar no final e tal. Maravilha. Eu me lembro, cara, eu indo para a escola, eu ia caminhando para a escola na Zona Sul lá de Porto Alegre, lá para o Colégio Adventista de Porto Alegre, eu ia caminhando e ouvindo no radinho, no meu headphone, Rosa Tatuada. Que loucura, tem uma né? particularidade aí, né? O Inferno Vai Ter Que Esperar ao lado de Camila do Nenhum de Nós, ao lado de Infinita Highway dos Engenheiros, né? Estão entre as 10 músicas mais tocadas da história, né, do nosso rock gaúcho, né? Então a gente é algo que nos orgulha demais, né? Que legal, que legal. Bom, a gente vai falar mais ainda com o Jacques aqui. Vou pular da ponta direita à esquerda do seu vídeo para minha ponta esquerda, ponta direita para você, Jorge Avancini. Bom, eu sou suspeito para falar do teu trabalho, assim, porque eu acompanhei muito como setorista da dupla Grenal, o teu trabalho de perto. E pude acompanhar depois que saí do futebol do dia a dia, lá no Bahia recentemente, onde foi um baita trabalho também. E eu acredito que trabalhar com a tua paixão, que é o futebol e a Winter, foi uma situação. E lá depois na Bahia, você, pelo que a gente percebeu nas redes sociais e tudo mais, você incorporou muito também a paixão do baiano pelo futebol, né, cara? Não tem como não fazer, né, Fabiano? É uma torcida extremamente apaixonada, que é a torcida do Bahia, uma maior torcida do Nordeste, talvez uma das maiores do Brasil. E passei 3 temporadas, né, cheguei lá em fevereiro de 2015, fiquei até 2017, até dezembro, até o final da gestão do presidente Marcelo. E fomos reconstruir um clube com uma história fantástica, um clube bicampeão brasileiro. Né? O primeiro campeonato brasileiro foi em cima do Santos do Pelé, depois em 88 em cima do Inter, aqui no Beira-Rio, e com muita história, né? Com o Charles Bobô, Zanata, com o Zé Carlos, né? Então, realmente foi uma experiência, não só morar na Bahia, que eu já conhecia como turista, como a trabalho, mas você ir lá e conviver o dia a dia de Salvador, do soteropolitano, que realmente é uma cultura que você vê a história do Brasil correr ali, né? Foi ali que o Brasil começou, né? Essa é verdade. E muito difícil trabalhar lá ou igual aqui, enfim, puxar essa paixão? É diferente, é completamente diferente, claro. Primeiro começa pelo calor, né? Eu sofri muito os primeiros meses com o calor, porque Salvador, diferente daqui, você tem um clima aí que vai de 26 a 40 graus, né? Claro, mais para o verão chega a 40, mas o ano inteiro a temperatura fica entre 27, 26 a 32 graus e é um sol muito forte, né? Um sol que, eu não me pergunto por quê, mas ele pega diferente na pele, talvez nós, por essa origem mais clara, a gente se ressente muito. Então sofri os primeiros 4 meses bastante adaptação climática e trabalhar é porque você tem uma cultura própria, né? O futebol da Bahia, diferente do futebol do Rio Grande do Sul, ele aconteceu muito no litoral e muito centralizado na cidade de Salvador, né? Onde estavam as grandes equipes do passado, como o Ipiranga, o Galícia, o Bahia, né? Então é um futebol que você não tem essa interiorização que você tinha aqui no Rio Grande do Sul e você tem a presença muito forte das marcas do Rio e São Paulo, né? O maior concorrente nosso lá, o Bahia com uma grande marca do Nordeste, o maior rival, independente de ser de campo ou Vitória, era o Flamengo, né? Então você já saía a 150 quilômetros, 200 quilômetros de Salvador, você encontrava uma presença de torcedores do Flamengo muito grande, depois Corinthians, Palmeiras, coisas que para nós aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem essa realidade, né? Aqui, inclusive nas áreas de colonização gaúcha, você tem um domínio muito forte da dupla Grenal. Então foi um aprendizado muito grande e principalmente entender que aquilo que você ouve falar, né? A gente é um país imenso, dimensões continentais, e que você tem vários Brasis, né, dentro do Brasil. Mas a Bahia tem uma história muito parecida com a do Rio Grande do Sul. Teve Revolução, que é o 2 de julho, que nem nós aqui com o Farroupilha, né? Tem muitas coisas, né? O Bahia campeão, clube popular, muito... Eu atrelo muito a história parecida com a do Internacional, né? Clube mais de massa, e aprendemos bastante coisa lá. Que bacana. E sabe que você falou isso do Flamengo lá na Bahia, eu me lembro que foi, acho que Aracaju, que eu fui com o Grêmio, com o Internacional, e eu perguntei, lá a gente pega táxi e tal, o pessoal locomover de um treino para o outro e tal, e aí eu perguntei qual era a maior torcida lá de Aracaju, e ele disse que era do Vasco. Não, Maracaju tem uma predominância forte do Bahia, né? O torcedor do Bahia, até porque
Como o Aracaju fica muito próximo de Salvador, você está ali a 3 horas e meia, 4 horas de carro, né, e vai para uma estrada excelente, você tem muito presença de baianos morando ali. E tem uma torcida forte, mas na realidade a marca do Flamengo, ela domina o norte e nordeste todo, né? Então esse eu acho que é um grande adversário que a gente tem que vencer, principalmente para quem está lá no Nordeste, e fora as dificuldades, a distância do eixo Rio-São Paulo, né, que é uma distância maior que aqui do Rio Grande do Sul, que é uma coisa que a gente sentia aqui na época do Internacional, mas lá eu senti muito mais, né, esse afastamento da mídia, principalmente porque o Bahia vinha nós estávamos na Série B em 2015, nós tínhamos sido rebaixados em 2014 e tinha passado anteriormente quase que 7, 8 anos entre a Série C e a Série B. Então isso acabou dando uma saída de cena do cenário nacional, que foi um trabalho que a gente teve que reconquistar para que com isso também chamasse a atenção dos patrocinadores, dos investidores, do plano de sócio e tudo que vinha por trás do projeto. Né? Que legal, bom, muito bom saber esses detalhes todos aí por parte do Marco. A gente vai falar também do Inter daqui a pouco com a Vancini. Deixa eu cumprimentar agora aqui a Poliana. Obrigado pela presença, Poliana. Imagina, obrigada. Você que foi a primeira agente FIFA mulher, como é que foi essa experiência? E principalmente, de onde é que surgiu a ideia de entrar para esse meio que predominantemente tem os homens como os empresários, agentes? Sim. Primeiro eu comecei com jornalismo esportivo, que já foi uma quebra de tabus, né? Porque quando eu comecei, na verdade, não tinha nenhuma jornalista esportiva que ia para campo e tal, né? Ainda era bem restrito, com algumas exceções de algumas meninas que se vestiam muito, assim, se cobriam bastante. Depois eu fui para a Fox Sports e na Fox eu senti uma mudança muito brusca de temperamento de pessoas, assim. Porque como a Fox é uma emissora internacional, o que aconteceu foi que eles podiam se vestir diferente, mais alegres, mais dispostas e tal. E aí foi um choque de realidade para mim de estar no jornalismo esportivo, trabalhar com jogadores de futebol e ter que conviver com aquela aquela mente tão aberta, né? E aí dali eu já gostava muito de futebol desde pequenininha, desde a Copa do México, eu já fazia chuteiras para mim de papelão e tal. E aí foi vindo esse gosto pelo futebol até chegar no jornalismo esportivo e até depois, então, virar agente FIFA pelo conhecimento que eu tinha já no futebol através do jornalismo, né? Como eu estava fazendo muitos trabalhos cobrindo Copa do Mundo em 2006 na Alemanha, né, como apresentadora e jornalista, lá eu conheci muitos campeões mundiais. E eu achei que era uma oportunidade de eu estar perto deles, já que era uma comemoração de 100 anos de Copa do Mundo, e de me aproximar mais de contato, enfim, de ter referências com eles. E aí eu peguei algumas autorizações para começar a trabalhar. Quando eu voltei para o Brasil da Copa da Alemanha, alguns campeões mundiais foram solicitados para começar a fazer trabalhos. E aí eu falei, mas eu não sou licenciada, né? Então eu comecei a fazer trabalhos com eventos e tal, participações com grandes marcas, Nike, Adidas e tal. E aí naquele entremeio abri minha empresa e aí já fui fazer meu curso de agente, que na verdade já mudou várias vezes de nome, né? Primeiro era empresários, depois era agente CBF, depois agente FIFA, agora é intermediários CBF FIFA. Né? Então depende aí, tem gente que trabalha mais no mercado internacional, tem gente que trabalha mais no mercado interno. A gente, no caso, hoje, eu e o Gilson, como sócios, né, da empresa e sempre gostei de voleibol também, sempre fez parte da minha vida. Eu ia questionar, trabalhou como setorista no futebol, comeu Copa do Mundo, mas foi casar com um jogador de vôlei. Jogador de vôlei. Então, a gente se conhece há muito tempo já, eu era garota 25 de julho do meu colégio lá de Novo Hamburgo e o Gilson estava voltando da seleção, né? Numa etapa muito bacana da vida dele, onde ele estava conquistando muitos títulos e tal, individuais também. E aí eu era recepcionista do evento ali que ele foi fazer na escola. A gente se conheceu, ficou amigo e tal, e a gente manteve contato com família, com todo mundo até então. Aí no passado juntamos tudo. Que maravilha, cara. E é bacana porque, na verdade, ele é do voleibol, mas ele entende muito de futebol. Isso me ajuda bastante agora no momento de gravidez e tal. Então, a gente acaba tendo que ficar um pouquinho mais quietinha e a gente está num período de janela de transferências. Então, a gente acaba recebendo os pedidos que nem dá para assistir todos os vídeos que a gente recebe, né? Então ele me ajuda e tal, e ele entende bem, daí tá bem na confiança. E legal, né, Gilson, porque acaba trazendo um pouco também para cada caso, acredito eu,
um pouco da experiência do atleta, de como ele quer ser tratado por um agente, enfim, eu acho que essa situação ela também acaba casando. Você complementa com essa questão mais pessoal, a Poliana com a questão do agente em si. Acho que isso casou muito bem também, né? Primeiro que eu sempre falo, né? Tratar o jogador de futebol como você gostaria de ser tratado. Como a gente tem experiência como atleta, né? A gente vê assim que às vezes o agente de futebol, cara, tá muito bem, vamos na dupla legal, Grêmio e Inter, né? Vamos lá, tá bem. Pinta uma proposta vantajosa pro cara sair. Às vezes o agente de futebol tá vendo o momento de ganhar dinheiro, mas não estão vendo a longevidade do atleta de fazer uma história no clube e de ser mais valorizado na frente, né? E isso a gente tem um cuidado bastante, um cuidado muito carinhoso, muito carinho para ver que o atleta ele tem que ser a peça que tem que ser ali valorizada, porque ele sendo valorizado, o clube é valorizado e o clube tem direito de retorno desse atleta, porque é difícil. Quando o marketing é com a Avancini, que ele sabe como fazer girar. É difícil, o pessoal fala assim, tirar dinheiro do mercado e trazer o patrocínio para o esporte, porque às vezes as pessoas pensam que o esporte, gente, mais uma vez, o esporte não é gasto em investimento. É verdade. Tá? O Avancini pode falar muito mais isso da gente aqui, porque as pessoas pensam assim que eu vou gastar quanto no teu time? Não, tu vai investir quanto no meu time, vai investir quanto naquela pessoa que está vendo, na autoestima da cidade, na autoestima de uma população. É bem complexo, mas a gente pensa por outro lado. Postura do atleta, né? Que a postura é importante, porque o atleta ele pode valer milhões hoje e por uma postura equivocada dentro do campo, eu posso citar aqui o nome do Neymar, né? Sem dúvida. Então, essa postura, acho que ele foi mal assistido ali, né? Acho que tem pessoas do lado dele que ele tem que rever, ou a pessoa mais esclarecida do lado dele tem que falar assim, olha, por aí a gente não vai dar certo. E então, para acabar não caindo no marketing negativo. A gente vai falar muito sobre isso hoje aqui no nosso Clube Esporte Bar. Você viu que é alto nível, mais uma vez, aqui no nosso programa. Mas também eu quero já dar aqui as primeiras impressões do Adriano Souza Júnior, jogador do Cruzeiro Lions. Cara, quanto pesa esse? Olha, tem ali Como é que se chama essa parte de baixo ali? A parte de baixo é o shoulder pad. Shoulder pad? Ele é uma ombreira, digamos assim, que protege os ombros e o peito. Deve ser pesado pra caramba, o pessoal tá mostrando aí. Até que não é tão pesado. Quanto que pesa tudo aí? Chega a pesar, depende da qualidade do equipamento, né? Eu sempre prefiro equipamentos mais de último, eu invisto mesmo, sabe, de última geração, que são mais leves, mais confortáveis, dá um rendimento melhor. Esse meu equipamento, ele é um dos mais tops que tem. Acho que ele deve estar pesando assim, acho que 1 quilo e alguma coisa. Não é muita coisa, não então. É muito, Achei não. que era mais pesado. E você, há quanto tempo joga futebol americano? Eu jogo futebol americano há 6 anos já. Pro futebol americano do Brasil aqui é um tempo grande, assim. São poucas pessoas que têm essa carreira tão grande. O Guilherme até já falou pra gente na semana passada, mas como o público se renova, quantas equipes nós temos hoje de futebol americano aqui em Porto Alegre, na região metropolitana? Na região metropolitana são menos. A gente tem, acho que uns 5 times na região metropolitana e no estado todo são 16, se eu não me engano. 16 e o Cruzeiro joga? O Cruzeiro joga o estadual e agora vamos jogar a Copa Sul, que daí é os 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente está avançando gradualmente, dando um passo de cada vez para não dar o passo maior que a perna, né? Então a gente tem como objetivo participar do Nacional em 2019. Que bacana, muito legal. E é um esporte que para o marketing também começa a crescer, né, Vancini? Sem dúvida, acho que abre um novo espaço, né, Fabiano? É um esporte que a gente sabe que nos Estados Unidos ele já é consolidado, o principal talvez esporte lá, né? Resta ver aí os finais da Superliga, que para praticamente os Estados Unidos, e acho interessante, né? É um esporte que efetivamente tem que cair no gosto brasileiro, né? Porque ele passa para nós um pouco a imagem de um esporte muito violento, muito agressivo. Mas pelo que eu estou vendo aqui, o equipamento está bem usado. Pois é, bem usado. Ele não foge da raia, né? Já quebrou alguma coisa? Não, a lesão pior que eu tive é uma lesão até bem comum no soccer, que a gente diz, né? O futebol da bola redonda, que é a lesão do LCA. Eu rompi o ligamento cruzado anterior. É uma lesão bem comum em vários esportes, né? Mas fora isso, nada mais sério do que isso. Ninguém quebrou outro osso? Não, o osso ainda não. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora. E vamos, é claro, com o Jacques Maciel, né? O homem do Rosa Tatuado conosco aqui. Na volta a gente vai falar mais com os nossos convidados, Jorge Avancini, o Adriano Júnior, jogador do Cruzeiro Lions, com a Poliana Morbach, agente FIFA, que é sócia do Gilson Mão de Pilão. Esse trabalho muito bacana com os jogadores, ex-jogadores, enfim, vai falar pra gente um pouco mais quem são os seus clientes hoje aqui no nosso programa. E agora, intervalo com Jacques Maciel, Rosa Tatuada com a gente aqui.
Ligo o rádio do meu carro, pego a estrada, não sei nem pra onde eu vou. Põe os óculos escuros, deixo a mente apertar o acelerador. Essa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero é me apaixonar. Um romance a 100 por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Ligo o rádio do meu carro, pego a estrada, não sei nem pra onde eu vou. Põe os óculos escuros, deixo a mente apertar o acelerador. Essa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero é me apaixonar. Um romance a 100 por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Me leva pra casa. Possam me levar pra mais longe quando você dá a partida. Sua nave se perde no espaço, eu não quero mais migalhas. Você só me abandona, me deixa esperando na linha. Quando não me quer, se evapora feito gás. Pra você não passo de um brinquedo. Jacques Maciel, Rosa Tatuada conosco aqui no Clube Esporte Bar deste domingo, aqui na RDC TV Digital. Vamos um pouquinho, olha aí. Você é tudo que eu quero. Você é tudo que eu quero. Mais um sucesso aí do rock gaúcho na voz da Rosa Tatuada, com o Jacques Maciel conosco hoje no nosso programa. Gilson Mão de Pilão, a nossa Poliana Morbach, agente FIFA mulher, a primeira a ser agente FIFA mulher, conosco hoje aqui no nosso programa. Também o Adriano Júnior do Cruzeiro Lions, futebol americano, e Jorge Avancini, um dos grandes mestres do marketing nacional aqui no nosso programa. E eu começo com você agora, Avancini, porque eu quero te perguntar o seguinte: como é que está o nível do marketing brasileiro em relação ao exterior? A gente está muito atrasado, estamos no mesmo nível, estamos adiantados? O que dá para falar do nosso marketing esportivo? Eu diria que a gente, não é questão de estar atrasado, né, Fabiano, ou mais à frente. Na realidade, eles têm muito mais recurso lá. É mais grana, né? E mais cultura, né, de fazer marketing, a importância do marketing dentro de um Sim, aqui, né, Avancini? Aqui, se alguém... minha empresa está mal de grana e tal, primeira coisa que ela para de investir é o marketing, totalmente errado. O Jus falou bem, né? Quando tu vem com a questão de que é gasto, não investimento, já começa tudo errado, né? Então, quando você chega para o patrocinador, eu vou gastar tanto. Não, para aí. Tu vai investir, né? Porque a gente vai te dar um retorno em cima desse investimento. E eu diria que, principalmente, as instituições, né, os clubes no Brasil precisam não só olhar o marketing na hora que ele precisa de dinheiro. Porque eu preciso fazer uma grande contratação, ou eu preciso renovar um grande contrato de um grande atleta, então aí o marketing tem que me salvar vendendo camisa, colocando plano de sócio. Não, é um projeto muitas vezes de médio e longo prazo, né? Você não constrói uma marca da noite para o dia, né? Principalmente quando você fala de uma marca que envolve paixão,
e que passa muito dependendo do resultado de campo, que é o caso do futebol. Eu acho que todos os esportes dependem do resultado, a gente teria vários exemplos, né? Quanto mais resultado você tem, isso vai te trazer mais mídia, mais transmissão e, consequentemente, mais espectador, mais investidor. Então, eu diria que falta para nós efetivamente continuidade, né? Para não acontecer que cada vez que troca uma gestão de um clube, você desmancha toda a estrutura executiva, porque, na realidade, a nova diretoria que assume, ela vai trazer as pessoas da sua confiança e que necessariamente significa que tem conhecimento de assunto. E no esporte, isso acaba sendo muito recorrente, o que o Avancini coloca, porque não é só no marketing, né? Se um time troca a direção, tira... Agora até o Inter e o Grêmio têm uma comissão permanente de preparação física, preparador de goleiros, então senão muda todo mundo. Tinha aquela história, vem o fulano tá vindo com ele, o preparador, o auxiliar, o cara que filma. Pô, é demais, né, Gilson? Bom, a gente vem tratando essas coisas dentro do voleibol, é que tu tem que ter uma filosofia de trabalho, né? Tu tem que chegar desde a base, lá embaixo, no pré-mirim, lá, sabendo que vai chegar fazendo infantil, no juvenil, no adulto e no profissional, né? Então, quando você faz essa troca brusca de comissão técnica, filosofias diferentes, tu não cria uma identidade no clube. Tu não tira, esse time joga assim, esse time joga desse jeito. Então, tu quebra muito um trabalho que às vezes está dando resultado, não vai dar resultado agora, mas vai dar resultado daqui 2, 3 anos, e tu quebra aquilo ali e começa tudo zerado de novo. Eu acho que você estava no programa aqui, Gilson, que o Clayton também estava, né? Uhum. E o Clayton disse que o trabalho que o Grêmio hoje consegue colher vem lá do Paulo Autuori. Sim. Que até eu falei que eu tenho uma certa antipatia porque o Autuori não foi bem no Grêmio, não foi bem no Inter, e até de certa forma em algum momento acho que, enfim, não nos deu o verdadeiro valor, mas, e aí é uma opinião minha, a opinião do Fabiano, mas o Clayton elogiou isso, né? Trouxe esse dado pra gente, que o trabalho do Autuori, e ele disse que um dos principais treinadores que ele foi comandado foi o Autuori. E essa é a ideia, de colocar algo na base que se mantenha até o profissional. O Barcelona é assim, o Manchester United é assim. É que a dificuldade, de repente, para o clube brasileiro é pensar que se tu troca o técnico lá em cima, tu vai trocar toda uma cadeia de trabalho. Não é assim. Eu penso que o técnico lá em cima ele vai trocar a forma de jogar o time lá em cima. Botar uma peça diferente, um 4-4-2, sei lá, sabe? Muda todo. Vai mudar, vai fazer uma coisa. Mas a filosofia que o time tem, que não é só filosofia de jogo, é filosofia de história. O jogador tem que saber qual é a história do clube dele. Porque eu falo assim, o jogador ou o esportista que não sabe da história do esporte que pratica não merece estar ali. Hoje tu passa na rua assim, poxa, tu vê esses grandes ídolos do futebol, campeões mundiais que a Poliana me apresentou, que senta numa mesa e ninguém sabe quem é. E lamentável, né? Lamentável. Eu chego no Japão hoje, assim, eu passei 6 anos no Japão. Onde eu for no Japão, o pessoal fala assim, olha, o Gilson tá ali. Então, esse reconhecimento também para o ídolo traz com que ele devolva mais para a sociedade, né? E outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é que eu estou muito satisfeito de estar aqui com o Jacques aqui, eu sou fã do Rosa Tatuada. E enquanto a gente não colocar, como os Estados Unidos fazem, dentro do marketing, cultura antes do esporte, né? Tu vê a Beyoncé cantando, tu vê Michael Jackson cantando quando estava vivo. Uma coisa casa com a outra. Uma coisa casa com a outra. Então, essa lei que nós temos, a Lei Rouanet e a Lei do Esporte, ela pode andar junta também para grandes eventos no esporte. Sem dúvida. Que legal. Agora, Poliana, quem são os principais clientes ou os clientes que vocês hoje trabalham? Eu ia até pegar o gancho aqui do comentário do marketing. Claro, né? pode Quando eu comecei assim no futebol, era muito escasso o trabalho de marketing, não só de clubes, mas que já tem uns 20 anos mais ou menos. Não só de clubes, mas também de empresários que nunca tiveram uma visão de marketing. Eu estava comentando com o Gilson esses dias que você pega um empresário, ele quer fazer o contrato de clube para clube, mas se você analisar a visão empresarial dele, ele não tem uma visão global de que pode o atleta render em várias áreas da carreira dele. Ele vê que ele pode transferir ele para um outro clube, entende? Então, talvez, não sei se é um conceito feminino ou tal, ou alguma coisa que na época, já por trabalhar com televisão, já entrei com a mente mais aberta. E como um dos meus primeiros parceiros de trabalho foi justo na época o Wagner Ribeiro, que já tinha pego o Neymar como menino ali, né, como a pupila dos olhos dele naquela época. Então, eu já entrei naquele escritório sendo responsável pela área de marketing do Neymar.
E desde então a gente acabou só trabalhando com grandes atletas de alto nível e tal. E trabalhar o marketing do Neymar parecia ser fácil, mas não era, porque ele ainda não tinha pego seleção brasileira, ele era ainda um menininho esmirradinho, né, magrelinho ali, que tinha um bom futebol, mas que o pessoal não entendia muito bem ainda se ele ia virar ou não. Então o interessante foi começar a pegar ele, né, do nada, assim, apesar do bom futebol, e começar a transformar ele num produto, né? E essa foi minha primeira experiência com marketing e futebol de campo. Direto com o Neymar. Direto com o Neymar. E aí sim, aí abriu o campo para todos os outros, e hoje a gente trabalha com os campeões mundiais, todos, né? Tanto da parte de voleibol, que são os campeões olímpicos, as meninas do voleibol feminino também, e a parte de futebol, então, todos os campeões mundiais vivos, né? E como a gente sabe, o nosso trabalho como hoje madrinha dos campeões mundiais e como empresa nossa, é favorecer os campeões. Por quê? A gente sabe que muitos estão bem-sucedidos, continuam fazendo vários eventos e continuam usufruindo da imagem deles em benefício de si próprio e de marcas. Mas alguns deles estão passando muita necessidade, né? E não tem quem olhe para isso. Então, assim, até para a gente conseguir construir algo em cima disso e mudar a mentalidade de marketing das empresas tem sido difícil, porque a gente faz reuniões, faz bastante projetos, as pessoas querem fazer, mas chegam na hora, elas acham que é um custo, sabe? Que é um gasto, como ele falou. Não é um né? investimento. E não é um investimento. Então, assim, a gente acaba trabalhando muito e gerando não o que a gente gostaria para esses campeões por causa da visão brasileira. E esse esquecimento muito rápido, né? Das pessoas assim, tá, beleza, já nem lembro mais quem é, sabe? Então, assim, a gente acaba vendo essa situação se repetindo durante muito tempo. Coisa que a gente não vê lá fora, né? É. Agora, Adriano, inclusive sobre investimento, eu achei muito interessante que hoje, né, no Brasil existe essa cultura de achar que é gasto, não é investimento. Você, por exemplo, investiu para comprar esse material, você disse que esse aqui é caro. Sim. Quanto custa esse material, por exemplo, para você estar jogando futebol americano? Ele completo, novinho, né? Acho que uns 3.500 mais ou menos. 3.500 reais? Isso, ele completinho. Um time tem quantos jogadores? A gente tem 70 jogadores, mas a gente Nem todos têm o mesmo mesmo material. Como eu falei, esse é um dos mais caros. Esse é um dos mais tops que tem. É porque eu sou do seguinte pensamento, né? Se eu vou entrar no esporte e quero tirar tudo dele, como eu quero, eu vou dar tudo que eu tenho, entendeu? Para poder tirar tudo que eu posso. Então eu não economizo e eu procuro sempre as melhores marcas, eu pesquiso bastante e tem muita diferença de marca para marca, sabe? Tem muito aventureiro no mercado do futebol americano no Brasil por estar começando ainda. Então, vale a pena tu pesquisar um pouco mais e pegar uma marca melhor, uma marca mais cara, mas que vai te dar um rendimento melhor e segurança dentro de campo. Né? Isso é muito importante. E o marketing, cara, ainda devagar. No Brasil, ele ainda está engatinhando. A gente olha para os Super Bowl, pelo amor de Deus, né? Pois que é a final do Super Bowl. Pois é, a gente olha para cima, né? Quando a gente pensa no marketing para o futebol americano, a gente olha para os Estados Unidos e tenta ver o que dá para tirar de lá. O que eles fazem no marketing lá é algo inacreditável, assim. Em todos os âmbitos, né? Os times têm programas dentro dos aplicativos deles, então os torcedores estão todo dia acompanhando o programa do time, conhecendo os jogadores, conhecendo as lendas do time, né? Que deixa a memória da história do time mais fresca para os torcedores sempre. Isso é bem bacana. Quero saber da Vancini depois se o sonho dele é esse, de fazer aqui no Brasil que o nosso esporte tenha toda aquela estrutura do Super Bowl para começar um grande evento. Enfim, a gente vai falar depois com a Vancini também. Jacques, o Rosa Tatuada tem agora mesmo, né? O Gilson disse, eu sou fã do Rosa Tatuada. Uhum. E se mantém isso muito, né, cara? Eu sempre vejo que as pessoas não esqueceram o Rosa Tatuada. Talvez porque quando o Rosa Tatuada surgiu e foi sucesso, aqueles lá que tinham 11, 12, 13, 14 anos, hoje são os caras de 40, de 35. Sim. Então, acho que agora eles parece que querem mais ainda consumir aquilo que traz aquela lembrança bacana do passado, né? Mas tem essa galera que envelheceu conosco, né? Envelheceu, entre aspas, assim, que nos acompanhou, mas eu acho que o real motivo do Rosa Tatuada continuar na estrada é que a banda se renovou, né? Também, né? A gente não ficou agarrado lá naquele formato dos anos 80, a banda sempre está lançando novos CDs, a gente tem um DVD bem recente que é o Rosa Acústica, né? Com participação do Tedido, nenhum de nós. E na realidade, como eu disse, a banda se renovou, né? Hoje a gente toca para uma garotada, né? A gente tocou na Alegrete semana passada, uma garotada, assim, então
A gente toca para a mesma galera que vai ver a Cachorro Grande, que vai ver a Tequila Baby, que vai ver... Manteve a história viva, né? Matanza, a Pitty, né? Então, tem essa galera old school, né? Que curte, mas essa galera, na realidade, já não sai muito, já não vai mais a shows, né? E realmente a banda se renovou, né? A gente toca para uma molecada hoje e é o lance mais gratificante, assim, né? Graças à internet, né? Porque a forma de divulgar o trabalho mudou muito, né? Do início dos anos 90, quando a gente contava com gravadoras, com grandes redes de rádio e TV, e hoje a coisa virou, né? A gente vive um momento de pouco apoio à música autoral e ao rock and roll, né? No nosso país de forma geral, né? Tudo bem, mas a gente tem, graças a Deus, a internet, né? Então todas as bandas hoje se movimentam na internet, né? Graças às redes sociais aí. E é só dar uma olhada aí no Facebook, ou no Spotify, ou no Instagram e vai ver que todas as bandas estão nativas, estão viajando, estão tocando, produzindo material novo, né? E não pode parar, senão cria limo. Agora, eu me lembro que no ano passado, até eu trabalhava em uma outra emissora, e era coordenador de uma outra emissora de rádio, e pude estar como apoiador de um evento muito bacana que foi o Festival do Rock Gaúcho. Exatamente. Foi organizado pela turma do Ney Vansória, que é um outro grande artista. Quero trazer o Ney aqui. Vai ser legal. E foi muito legal porque, cara, reuniu também, né, uma série de núcleos diferentes de público e foi muito bacana. Foram duas noites de festa. Incríveis no Araújo, né, com o Armandinho, com o Berto Gessinger, com a Vera Louca, com o Duke Lendecker, né? Então, e Papas da Língua. Com Papas, né? Então, pro Rosa Tatuada foi uma honra estar ali também, né, no meio dessas estrelas. Cachorro aí, Grande, né? também, né? Cachorro Grande, também. Né? Então foi muito legal, né? E essas iniciativas que a gente precisa, né? Para manter a chama acesa aí do rock gaúcho. Estourei todos os meus tempos de novo aqui, me passei total. Mas vamos pro intervalo, vendo mais um som então aí, Jacques. Vamos lá, eu tô tocando uns clássicos aí da nossa música nos intervalos e aqui vai um Cascaveletes, então. Olha aí. Bom dia, sol nascente. Eu vim pra contar minha triste história. Minha garota me abandonou numa estação de trem, sob um céu de blues. Sob o céu de blues. Eu vou bater e vou quebrar a tua janela. Eu vou rolar com os bêbados pelas ruas imundas, yeah. Sob o céu de blues. Sob o céu de blues. Mamá, 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 baby. Aonde está você? Aonde você foi? Me arranja uma bebida forte e uma companhia na cama, yeah. Sob um céu de blues. Sob um céu de blues. Existe uma estrada que me leva ao meu destino. Existe uma placa que me diz que
sob o céu de blues. A fumaça cinza das fábricas me dá um peso na alma. É como se eu estivesse carregando 100 toneladas de desilusões. Yeah! Sob o céu de blues. 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 Outra vez você se vai, me deixando para trás. Outra vez você se vai. Dá uma pena ter que interromper clássicos do rock gaúcho que o Jacques Marcel está trazendo pra gente hoje aqui no Clube Esporte Bar. Nesse domingo, você já está acostumado, uma meia da tarde, esse nosso encontro com grandes nomes do esporte e da cultura do estado do Rio Grande do Sul. Daí, Jacques Marcel, Rosa Tatuada, Gilson Mão de Pilão, a Poliana Morbach, agente FIFA feminina, conosco aqui, a primeira mulher a ser agente FIFA. O Adriano Júnior, do Cruzeiro Lions, do futebol americano, e Jorge Avancini, um dos grandes nomes do marketing esportivo no nosso país. E eu tenho acompanhado, Avancini, no seu Instagram, né? Você tem colocado várias mensagens todos os dias ali e tal, mobilizando isso, e você também está dando palestras, né, treinamentos e tal. Na realidade, né, Fábio, eu resgatei isso, né? Porque palestras é um segmento que eu fiz muito, até ir para Salvador. Depois lá em Salvador, como o trabalho foi intenso e também a própria distância, né, não me permitiu fazer tanta coisa lá, embora tenha feito. E é um reposicionamento, né, porque quando terminou o contrato do Bahia, eu resolvi voltar para casa, para Porto Alegre. É um ano para nós difícil, todos os esportistas, porque tanto o pessoal que está nas quatro linhas ou fora, porque você teve Copa do Mundo, vai ter uma eleição para presidente do país, enfim, deputados. Você tem muitos clubes entrando em processo eleitoral já a partir agora de setembro, outubro, novembro. Então o mercado ele dá uma parada, né? E eu acho que a Copa do Mundo atrapalhou muito para que a gente possa desenvolver o trabalho pela ruptura de 35 dias, né? Então também é uma maneira de se reposicionar, se reinventar um pouco e acompanhar essa garotada toda nas redes sociais, aí, aprendendo bastante, né? E tentando manter uma linha de comunicação, né? Virei meio que articulista aí para alguns veículos do Rio e São Paulo, tentando trazer um pouco essa experiência, né, de quem teve dos dois lados, né? Eu fui dirigente durante muito tempo e também fui executivo, então como é que você vive, né, essa realidade aí dos dois lados. Essas duas nuances. O Everton está colocando embaixo aí o endereço do Instagram do Avancini, o pessoal quiser seguir aí. Por favor. Já clica lá, segue e fica por dentro das novidades do Jorge Avancini. Sugestões, né, Fábio, também. É verdade, é importante estar lá. A gente sempre aprende, sempre contribui, né? Muito legal. O Adriano, você joga hoje, né? O Cruzeiro joga hoje, Cruzeiro Lions, e segue daí na competição agora buscando, essa já é a Copa Sul, Copa né? Sul, já é a Copa Sul, né? Exatamente. Joga contra quem hoje? A gente tem um jogo contra o Bulldogs hoje, que é um time de Venâncio Aires, aqui do Rio Grande do Sul também. A gente tem uma certa rivalidade com eles. A primeira a competição que a gente fez a final foi contra esse time. A gente acabou perdendo para eles nessa ocasião. Então a gente vai com sangue no olho hoje para ganhar deles na casa deles, né? E seguir vivo na competição. Onde é que é o jogo lá? Vai ser no estádio de Mundo Fikes, se eu não me engano. Vai ser no Edmundo Fikes, isso. Que é o do Guarani. Isso mesmo. E aí, vencendo eles, a gente vai para Itajaí jogar contra o Dockers, que é um time de Santa Catarina, um time de bastante nome no cenário nacional. E vai ser pedreira, vai ser jogo difícil, mas acredito que a gente tem chance de sair de lá com a vitória. E depois, encerrando a fase regular, a gente joga em Porto Alegre, na PUC, contra o Bulls, que é um time de Canoas.
E também é um time que a gente tem uma história, assim, uma rivalidade por ser um time mais antigo, então tem aquele gostinho de querer vencer, sabe? É um time que está há quase 10 anos aí no futebol americano. Então a gente está com muito sangue para poder vencer esses 3 jogos aí. O Gilson estava rindo aqui dessa rivalidade, né, Gilson? Isso aí tem, né? No vôlei, no futebol, tem, no futebol americano. Nos meus 3 anos de voleibol que eu tenho, que deixa a rivalidade fora do campo. Porque a gente acaba ultrapassando nossos limites dentro de campo e esquecendo que tem uma estratégia, tem um treinamento, tem tudo. Então a rivalidade fica para a torcida, fica depois aquele sarrinho entre os jogadores que são amigos ali. E o Steamrollers, que é o time do Corinthians, Sim. é um dos nossos clientes, né? A gente tem parceria com eles em São Paulo. Que legal. Olha, quem sabe já conversa, já fecha a parceria. Já começa. Mas é bom esse encontro no Esporte Bar aqui, justamente um ambiente descontraído, né? Que a gente pode ter a oportunidade de ter um mago do marketing ali, Obrigado. um atleta promissor aí do futebol americano, né? Um apresentador que está no começo de carreira, mas ele vai bem, gente, ele vai bem. Vai aprendendo. Promete, né? Primeira mulher agente FIFA, um jogador medíocre de vôlei, um baita. Tô começando também. Modesto. Eu estava lembrando outra vez aqui, Vancini, Adriano, Poliana e Jacques, eu entrevistei o Gilson numa das ocasiões que ele veio do Japão para jogar pela extinta Ubra. E eu me lembro tão bem da entrevista, porque obviamente ficou uma distância enorme entre o entrevistado e o repórter. E o Gilson estava com um tratamento no ombro, né, Gilson? Estava lembrando outra vez. E foi marcante, porque eu já tinha admiração, o Gilson, por atleta e tudo mais. E, pô, entrevistar o Gilson, você vai entrevistar o Gilson, mal de pela. Cara, que honra. E hoje é um cara que a gente tem como parceiro. Obrigado mais uma vez pela presença. Não acabou ainda o programa, mas é uma honra te ter aqui. Ô, Poliana, e quantos atletas, né, no total vocês representam hoje? É difícil a gente ter um número exato, porque são quase todos praticamente os olímpicos e os mundiais, né? É muita gente. E aí dentro disso a gente trabalha também com as meninas como é que chama? Tem uma representante do basquete, do tênis, as meninas do futevôlei, que são as campeãs brasileiras do futevôlei também, e a gente está sempre de portas abertas para aqueles que a gente entende que tem um know-how, assim, que dá a possibilidade de trabalhar o mercado do marketing também. Agora, tem a carreira dos meninos, né, que a gente tem 8 jogadores só, são 8 atletas que estão hoje em atividade, e a gente não está pegando mais atletas, porque senão fica uma gama muito... Não consegue dar uma atenção. Isso, não consegue dar uma especial, atenção. né? Então, assim, por ser agente FIFA, ou enfim, intermediária, poderia ter uma gama maior de atletas em atividade, mas aí a gente não consegue atender realmente como a gente gostaria. E como o Gilson falou, né, ter um atleta é você viver a vida dele ali realmente, é você conduzir os problemas, é você ter bom aconselhamento, e você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo se você não conciliar isso. Né? E aí tem um serviço para cada um, você tem que estar sempre mandando material, tem que estar sempre conseguindo material para os meninos. Então é um trabalho árduo e aí o aconselhamento direto ali, né, para conduzir uma carreira que pode ser brilhante ou não, né? A gente tem que sempre preparar para os dois lados também, né? Que show, muito legal esse trabalho de vocês. Bom, vai ser cada vez mais sucesso, sem dúvida nenhuma. Senhor Jacques Maciel, vamos para o intervalo, então, ouvindo mais um sonzinho. Vamos rolar um sonzinho não, né? Sonzão com roda campeã. Eu era um cara que fazia tudo aquilo que a garota queria. Agora ela me dá um fora, eu fico aqui em pleno dia. A vida não acaba não, meu irmão. A vida não acaba não, meu irmão. Jessica Rosa vai viajar pro interior. Voltamos para o último bloco do nosso Clube Esporte Bar com Jacques Maciel do Rosa Tatuada, Gilson Mão de Pilão, Poliana Morbach, agente FIFA mulher, a primeira agente FIFA mulher, conosco no nosso programa de hoje, esposa do Gilson, o Adriano Júnior do Cruzeiro Lions Futebol Americano e Jorge Avancini. Avancini, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, espero que você tenha gostado, volte mais vezes para falarmos mais de marketing e deixar, né, o espaço para que você possa nos mandar sempre que for fazer suas palestras, workshops, nos mande para a gente divulgar aqui para o nosso telespectador. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, parabéns, né? É só chamar que a gente, com o maior prazer, vem aqui
Pena que o tempo é curto, porque a gente teria aqui assunto, eu acho, para ficar conversando por vários programas aí. E parabenizar mais uma vez por esse projeto super ousado que vocês estão aqui fazendo no Rio Grande do Sul. E eu acho que é muito importante valorizar isso. O Cadu fica aqui rondando e tal, ele pega meus convidados, dá uma volta na TV antes, atrasa todo o nosso programa. O grande Cadu Oliveira, nosso diretor de esportes, que à noite vem, né, às 9 da noite, com a nossa resenha esportiva, toda a programação que vem por aí. Daqui a pouquinho já tem o K-Sport, depois tem Na Pelada, hoje tem o Geração 50+, tem a Tatiane Otti também. Bom, programação é o que não falta aqui na nossa RDC TV. Obrigado, Vancini. Grande abraço, volte sempre. Sei que é a primeira de muitas. Obrigado. Adriano, obrigado, meu querido. Sorte lá no jogo, hein? Obrigado, eu que agradeço. Vai te atrasar lá no Capaz, sair correndo daqui. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizar também vocês pelo projeto todo, pela emissora. É uma estrutura muito boa já para esse pouco tempo que vocês estão aqui. Então, enaltecer isso sempre. E agradecer a oportunidade. E pode deixar que eu vou entrar em campo e dar tudo de mim, como sempre. Depois nos conta como é que foi lá, pode deixar. Obrigadão. Grande Adriano. Poliana, muito obrigado pela presença, viu? Uma honra. Eu tinha falado pro Gilson na outra vez que ele veio. Não, vamos trazer a Poliana aí também. Vem você junto também. Sim, para mim foi obrigado, um prazer. Poliana. Imagina, volte obrigada sempre. a vocês pelo convite. Parabéns também pelo trabalho de todos aqui, toda a equipe, né? De parabéns. E a gente fica... Futebol sempre tem assunto, né? E esporte é um assunto que não acaba. Eu vou então, conversar com o Claro Gilberto, a gente vai aumentar uma meia hora esse programa. É isso aí. Então, na próxima a gente está junto. Obrigado, Poliana. Mais uma vez. Gilson, é sócio, né? Vou colocar a tua foto aqui atrás com a gente aqui. A audiência vai cair bastante. Para aumentar a audiência aqui, continua nesse pique alegre, esse boteco aqui, ó. Não fazemos Sport Bar, é um botecaço que a gente consegue ser a gente consegue dar opinião sem ter aquela coisa de, será que eu tô falando besteira ou não? Então tu deixa a gente bem à vontade, o projeto é maravilhoso, Cadu tá... Parabéns, não tenho o que falar, não. Gente, nota 1000. Obrigadão, Gilson. Bom, lembrando, agradecer ao Terrimar Gastronomia, na Lime Silva 776, que mandaram esses petiscos maravilhosos pra gente mais uma vez, sempre na parceria. Muito obrigado, Adriana, ao Felipe, ao Naka, toda a turma lá do Terrimar, na Lime Silva 776. Agradecer também a nossa equipe. O Everton nunca aceitou o sobrenome, Everton. Calbar, é que é difícil. Everton Calbar. Também o nosso querido o Beto Tormes, o Barone, o Anderson está aqui também, o nosso Walter Castanho, nossa equipe técnica, o Luiz está lá também. Muito obrigado a todos pelo carinho. Vamos fechar o programa com Rosa Tatuada, Jacques Maciel. Jacques, obrigado, meu irmão, pela presença. Muito viu? obrigado. Volte sempre, viu? Prazer participar, né? E desejo muito sucesso, né, ao programa, a esse canal maravilhoso, e dizer que essa iniciativa de misturar um pouco de música, né, com o esporte, isso, como o Gilson comentou, é uma coisa natural para o resto do planeta, e que isso aconteça cada vez mais aqui no nosso país também. Valeu. Volte sempre, viu, meu velho? Valeu. Obrigado, sucesso com Rosa Tatuada. Beijo para todos, um prazer conhecê-los, uma galera maravilhosa aí. Muito obrigado. Vamos fechar então com uma música que ninguém sabe qual vai ser agora, porque a gente falou que seria, né? Valeu, obrigado, Jacques. Tchau, gente. Grande final de domingo. Eu volto às 10h30 com Inteligência Emocional aqui na RDC TV e toda a programação. Tchau. Que algo escapou, soube que sua garota se foi, e com ela alguém, e o tempo passou com raiva e solidão. Então uma noite numa rua qualquer, ele viu sua garota através da vitrine, e com ela alguém, e com ela alguém. Sentiu as pernas como blocos de pedra, e o coração esmagando seu peito. Caminhou até lá, uma arma na mão. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.